Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 13. Daniel, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida
a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, e nós dependemos do Senhor, e precisamos do Senhor, e da tua palavra, que nunca volta vazia, mas cumpre o propósito do Senhor, e como uma flecha certeira, alcança o alvo, e produz a tua vontade. Nós nos submetemos ao Senhor, repreendemos todo o mal, todo espírito de incredulidade, de cegueira, todo espírito de confusão e de inquietação, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos que o Senhor reina, e a tua vontade é soberana, e o teu propósito seja estabelecido na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, este é um dos grandes livramentos de Deus, que a palavra do Senhor nos revela. 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram libertos por Deus. Deus deu a eles um livramento glorioso numa fornalha. Eles foram lançados nesta fornalha por não adorar a estátua do rei da Babilônia, não se prostrar diante dos deuses que Nabucodonosor ordenava que todos adorassem e se prostrassem. E quando eles foram lançados na fornalha, Deus deu um livramento, e o fogo não os queimou, não os atingiu, nem um fio de cabelo foi chamuscado, nem um mal, nem a roupa pegou cheiro de fumaça, porque Deus é um Deus de livramento, é um Deus de poder e glória, que nós conhecemos e amamos. E eu quero observar algumas coisas nesse texto, primeiramente pensando nesses 3 jovens hebreus, antes ainda de serem levados ao cativeiro, ao exílio na Babilônia. Eles eram chamados, e o nome deles em Israel era Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 jovens tementes a Deus, conhecedores da palavra de Deus, viviam em Israel, eram jovens quando Jerusalém foi tomada pelo império babilônico, pelo rei Nabucodonosor, e muitos foram levados cativos de Israel para a Babilônia. Estavam lá esses 3 jovens, também Daniel, um outro jovem de quem este livro todo fala sobre a sua história. Eles viviam em Israel numa época em que Israel passava por um declínio espiritual, uma crise espiritual, um esfriamento na fé. Israel, que nasceu por um plano de Deus, esta nação que foi formada pela vontade de Deus, que separou Abraão, e através da descendência de Abraão, Deus gerou, Deus abençoou um povo que o conhecia, a quem Deus se revelou, um povo que conhecia a palavra de Deus, as promessas, a aliança com Deus, um povo que viu milagres extraordinários do Senhor, em todos os tempos. Este povo que recebeu a lei, que tinha o templo em Jerusalém, este povo passou por um declínio na fé, esfriaram na fé, deixaram a idolatria tomar conta de Israel e de Judá, levantavam postes ídolos em qualquer colina em Israel.
adoravam outros deuses, começaram a adorar e servir Baal. O pecado começou a aumentar, a prostituição, a imoralidade começou a aumentar em Israel, porque havia um declínio espiritual. Sempre que uma pessoa se esfria na fé, o pecado começa a aumentar. Sempre que há um esfriamento na vida espiritual de um cristão, o mal começa a dominar e envolver aquela vida. É proporcional. Quando você está firme na fé, o pecado não te domina e você sujeita e vence a tentação. Quando há um esfriamento e o crente para de orar, para de buscar a Deus em primeiro lugar, para de se consagrar, de jejuar, o pecado começa a ganhar força e dominar a vida daquela pessoa. Então Israel estava num declínio, e por isso Deus entregou Israel ao exílio da Babilônia. Porque eles viraram as costas para Deus. Eles abandonaram o Deus que estava com eles e que os amava de todo o coração. Então Deus permitiu o exílio na Babilônia. Mas mesmo naquela época de declínio espiritual, de imoralidade, de idolatria, nós vemos a história desses 3 jovens, e podemos entender que mesmo numa época de crise espiritual, de desânimo e de pecado abundante, haviam jovens fiéis e que se mantinham firmes no propósito e na vontade de Deus. Sempre há pessoas que se mantêm fiéis, mesmo em momentos em que a maioria se esfria. Muitas vezes podemos olhar para os dias atuais, para um esfriamento espiritual na vida de muitos crentes. Mesmo quando a gente lê estatísticas assustadoras, dizendo que há um número de crentes desviados exatamente igual ao número de crentes que estão congregando fielmente nas igrejas. Para o mesmo tanto de crentes que servem a Deus, há o mesmo número de pessoas que um dia desceram as águas do batismo, entregaram a vida para Jesus, mas hoje estão afastados do Senhor. Isso é terrível, isso é tenebroso. Mas mesmo em tempos de esfriamento ou de crise espiritual, tem pessoas que mantêm a sua fé viva e verdadeira no Senhor Jesus. Sempre tem aqueles que se mantêm firmes no Senhor. Mesmo quando você olha de um lado para o outro e vê joio no meio do trigo, sempre há o trigo frutificando e mantendo a sua fidelidade ao Senhor Jesus. Infelizmente tem pessoas que só enxergam o joio, mas Deus tem conservado firme o trigo no meio da igreja, porque este é o verdadeiro povo do Senhor. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens fiéis. Eles mantinham a fé, mesmo quando a maioria desviava da fé. Algumas pessoas hoje podem até dizer: pastor, olha lá onde eu trabalho, todo mundo faz isso que é errado, faz aquilo que é errado. Pode estar todo mundo fazendo o que é errado, mas tem aqueles que se mantêm fiéis e não dobram os seus joelhos diante de Baal, mas conservam a sua fé viva e a sua fidelidade a Deus. Pastor, lá onde eu estudo, os meus amigos na escola, na faculdade, olha, todo mundo está fazendo isso ou aquilo que é errado, que é pecado. Pode estar a maioria fazendo, mas sempre haverá aquele que é fiel a Deus e que guarda os seus caminhos em obediência e temor ao Senhor. Esses jovens eram um exemplo disso. Quando eles chegaram na Babilônia, no capítulo 1 de Daniel, essa história é contada. Eles saíram de um país onde eles nasceram e cresceram, um país que teoricamente conhecia a Deus e era voltado para Deus, e foram levados para a Babilônia.
uma nação idólatra, onde tudo era voltado ao pecado, à imoralidade e à idolatria. Babilônia na Bíblia é símbolo de tudo o que é pervertido, o que é mal, o que é idólatra, o que é contrário à vontade de Deus. Babilônia vem de Babel, um ajuntamento de pessoas para fazer algo que Deus não tinha mandado fazer. E Babel em hebraico significa confusão. Agora esses jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos e estão na Babilônia. Um ambiente totalmente pervertido. Imoralidade na vida dos jovens. Idolatria. Impurezas. E eles são levados ao palácio. E são submetidos a um oficial do rei, encarregado de cuidar deles, e de oferecer os manjares, os banquetes, a comida do rei e o vinho do rei para eles. Mas eles, juntamente com Daniel, não quiseram se contaminar com a comida consagrada a ídolos na Babilônia. Recusaram beber o vinho do rei, e pediram para serem alimentados só com legumes e água. Porque eles não quiseram se contaminar com comidas sacrificadas e consagradas a demônios. Eles quiseram se manter puros. Eles se conservaram puros no meio de uma situação totalmente desfavorável. Então isso nos mostra que não depende do ambiente que você está, depende do teu compromisso e da tua aliança com Jesus Cristo, para você se manter puro e fiel. E a Bíblia diz que então, depois de 10 dias, aquele oficial do rei fez um teste, e aqueles jovens foram encontrados mais fortes e mais saudáveis que os outros jovens da Babilônia. Foram submetidos a um teste, e aqueles jovens hebreus que não se contaminaram, mas se mantiveram fiéis e puros diante do Senhor, foram encontrados 10 vezes mais sábios que todos os outros na Babilônia. Sabe o que isso nos mostra? O teu compromisso com Deus faz a diferença na sua vida. Você se torna mais forte, mais sábio, mais saudável, quando você se mantém fiel e santo na presença do Senhor teu Deus. Seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Esses jovens são exemplos de fidelidade, de compromisso. E agora no capítulo 3 de Daniel, nós vemos esses jovens sendo colocados à prova. E uma prova de fogo. Uma prova difícil. Todos nós somos submetidos nesta vida a provas. Há momentos de batalha, de tribulação. Efésios 6 chama esse momento como o dia mau. E por isso a Bíblia diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Todos nós enfrentamos o dia mau, e não é necessariamente um dia de 24 horas, mas períodos de crise, de luta, de prova. Esses 3 jovens são colocados à prova. O rei fica sabendo que eles não adoraram a sua imagem, não prestaram culto aos seus deuses, e mandou chamá-los. E colocou Sadraque, Mesaque e Abidinego frente a frente com ele. E o rei disse para eles: é verdade que vocês não adoraram a minha imagem e não prestaram culto aos meus deuses? Cara a cara com o rei. Confronto cara a cara. Irmãos, isso é... Se você consegue imaginar o que aqueles jovens estavam passando naquele momento,
diante do homem mais poderoso da terra naquela época. O grande rei do maior império daquele momento, o Império Babilônico. E eles cara a cara com Nabucodonosor, sendo confrontados. É verdade isso? Vocês não adoraram a minha imagem? Que situação eles foram colocados e que prova? Que prova? É verdade que vocês não fizeram isso, mas agora, ouçam, quando vocês ouvirem toda sorte, toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Ameaças. Quantas vezes você é tentado, quantas vezes você é ameaçado, quantas vezes você é perseguido, quantas vezes você é colocado numa prova, quantas vezes você passa por uma prova de fogo, por um dia mau, e a luta é pesada. Quantas vezes? Tudo tentando destruir você. Olha, se vocês se prostrarem, será melhor para vocês. Será melhor que vocês façam isso. Mas no final do verso 15, o rei ainda diz: mas se não a adorarem, e serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Quantas afrontas, quantas vezes o diabo lança setas na tua mente, dizendo assim: o que está adiantando você ir para a igreja? O que está valendo a pena você orar tanto assim? Olha a tua vida, Deus não está se importando com você não. Quantas setas do diabo questionando Deus na sua vida, às vezes até usando pessoas que você ama para afrontar a sua fé. O que está adiantando você ir para a igreja, você dizer que tem tanta fé? O que está adiantando você entregar teu dízimo? O que adianta você ir para um encontro e ficar lá o dia inteiro? Qual é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Quantas afrontas, quantas vezes o diabo quer trazer isso e essa dúvida ao teu coração. Aqueles 3 jovens estavam numa prova dura, numa dificuldade. Mas irmãos, na hora da prova, mantenha-se firme e confiando no Senhor, porque Deus vai te abençoar. Depois da prova vem a vitória, depois da prova virá a tua bênção. Fica firme na hora da prova, fica firme no dia mau, porque depois vem a bênção, a promoção virá, se você aguentar firme na hora da prova. Na hora da prova é difícil, é uma prova de fogo literalmente, mas depois do fogo, você vai experimentar uma promoção de Deus em alguma área da sua vida, porque você foi provado, você aguentou firme no dia mau, e então vem a vitória tão desejada e tão esperada por aquele que confia no Senhor. Veja o versículo 30, pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir, aleluia. Veja o versículo 30. Veja o verso 30. Então o rei, olha o que aconteceu, depois de tudo aquilo, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que está passando por uma prova de fogo, você que está passando por uma fornalha, você que está enfrentando o dia mau, vai vir uma promoção para a sua vida depois desta prova, porque Deus é um Deus de honra, é um Deus de maravilhas, e Ele é o Deus que pode livrar e pode restaurar tudo. Que Deus poderá livrar? O nosso Deus é o Deus que livra, Ele é o Deus que livra. A resposta daqueles 3 jovens, no versículo
16, eles disseram: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha aqui um pouquinho, você não precisa tentar responder ou se defender, você já tem quem te defende, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o teu advogado, ele é quem defende você. Verso 17: se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Quem tem fé nesse Deus que é poderoso para livrar? Tem uma causa que está difícil na sua vida, Deus pode livrar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é o Deus que dá o livramento. Ó rei, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ele nos livrará. E no verso 18 eles dizem algo tremendo: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Tem gente que serve a Deus só interessado naquilo que Ele faz. Tem gente que serve a Deus só em busca de benefícios. Mas esse versículo 18 nos chama para um relacionamento de amor com o Senhor. Para um relacionamento e uma caminhada com Cristo. Independente do que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é. Deus nos chama a viver com Ele e amá-lo em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Está no monte, na bênção, na glória, você anda com Deus e ama a Deus. Está no vale da sombra da morte, você anda com Deus e confia nele e continua de mãos dadas. Está numa fonte, vivendo bênçãos e abundância, você ama a Deus acima de tudo. Ou está num deserto, numa luta terrível, numa dificuldade ou escassez tão grande, você o ama porque Ele é o teu Deus, e nada vai mudar o teu relacionamento com Ele. Ó rei, Ele é poderoso para nos livrar e vai nos livrar sim, mas saiba, ó rei, que se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não vamos adorar a tua imagem, nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses, porque Ele continua sendo o meu Deus. Isso é amar a Deus não por interesse, isso é amar a Deus de verdade, e Ele nos chama para esse relacionamento. Irmãos, eu posso testemunhar que eu já passei por fornalhas, já passei por lutas, já passei por crises em vários momentos da minha vida, já passei por perseguições, por calúnias, por tantas lutas, mas em nenhum momento, entrou no meu pensamento ou no meu coração qualquer questionamento contra Deus. Nunca. Não importam as circunstâncias, Ele continua sendo bom e maravilhoso, e o motivo da minha vida, do meu louvor e da minha adoração. Porque dizer que ama a Deus e que o adora, e celebrar a presença dEle quando está tudo bem, isso é fácil. Mas quando Ele não livra, quando Ele permite-nos ser lançados numa fornalha, nessa hora Ele continua sendo digno do nosso amor e da nossa confiança, porque Ele é o Deus único e soberano nos céus e na terra. Único e soberano é o Senhor. Se você o ama, pode aplaudi-lo. Não importa se está no deserto, não importa se está na montanha, não importa se está no vale da sombra da morte, não importa se está na crise ou se está na abundância, Ele é o Deus da sua vida. Ele é Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego
passam por uma prova, e eles mantêm-se firmes na prova, e Deus dá o livramento na hora certa. Porque o rei lançou 3 jovens, amarrados na fornalha. E ele estava tão furioso que mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E os soldados mais fortes do exército da Babilônia, ao lançarem aqueles 3 moços no fogo, eles morreram queimados. E os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados no fogo, amarrados, para não ter como fugir. Foram lançados amarrados. E para surpresa do rei, ele olha para a fornalha. Ele esfrega os olhos e ele começa a perguntar: ei, nós não lançamos 3 homens amarrados lá? Sim, ó rei. E o rei, admirado, assustado, impressionado, admirado ao extremo, ele diz no verso 25: e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. O que é isso? Irmãos, eu declaro que aqueles que hoje te acusam, que são teus inimigos, eles verão o livramento de Deus na sua vida e ficarão impressionados com o Deus que você serve, que você ama. O rei viu. O rei estava admirado e exclamando. A Bíblia não diz que os 3 jovens viram o 4º homem. Nós não sabemos se Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam vendo ali com eles o 4º homem, ou estavam só andando livremente na fornalha sem vê-lo. Muitas vezes você não percebe, mas Jesus está perto. Muitas vezes você não vê, mas Deus já está operando um livramento. Mas o rei estava vendo, Nabucodonosor estava vendo, e ele precisava ver que o Deus de Israel, o Deus daqueles jovens, era o Deus que podia livrar, sim. E Deus vai mostrar a glória e o poder dele na sua vida, e todos verão que o teu Deus governa, o teu Deus é soberano, o teu Deus pode livrar. Ele via 4 homens, e ele dizia: e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Nabucodonosor achava que existiam muitos deuses. Na Babilônia e em tantas nações idólatras, muitos acreditam que existem vários deuses. Mas nós sabemos que só existe um Deus. E não era um filho dos deuses, era o filho do Deus vivo e único. Era Jesus Cristo na fornalha com aqueles 3 jovens. Jesus é o 4º homem na fornalha. Jesus é o 4º homem na fornalha. Pode aplaudir e dar glória a Deus. Jesus é o 4º homem quando você está passando pelo fogo. Jesus é a 3ª dobra do seu casamento. Vocês não estão sozinhos, e o teu casamento não vai romper, porque Jesus é o 3º, é a 3ª pessoa no casamento. Jesus é a pessoa que está no meio da sua família, Ele está ali, e por isso tua casa não vai afundar, tua família não será destruída, porque Jesus está no meio da tua família. Ele é o 3º, Ele é o 4º, Ele é o 5º homem, Ele é o 6º na tua família. Ele está presente todos os dias, Ele está com você no meio do fogo. Você está passando pela prova, está passando pelo fogo, Jesus está com você. Aleluia! Jesus está conosco no meio do fogo, no meio da prova. Ele não nos desampara. Hebreus no capítulo 13, a Bíblia diz assim. Fica de pé, vamos ler, vamos encerrar.
Aleluia. Irmãos, Jesus está conosco no meio da prova. Aguenta firme, porque depois da prova vai vir a promoção. E você vai ver como Deus vai te honrar. Depois da prova, vem a promoção na sua vida. Hebreus 13, final do versículo 5. Verso 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Jesus está falando para você nesta noite: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você está na fornalha, está no dia mau, está na prova, está no vale, está no deserto. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Ele é o quarto homem naquela fornalha, é Jesus. Ele conhece o que você está passando. No capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote, mas não um sacerdote que não se compadece, mas um sacerdote que passou por tudo que você passa e se compadece de você. Por isso você tem que conservar com firmeza a sua fé nele. Ele não te abandona. Está na cova dos leões, Ele está ali com você. Está na fornalha, Ele está ali com você. Ele é Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Fecha os teus olhos e comece a falar para Ele que você o ama. Comece a falar para Ele que Ele é Deus na sua vida, em todos os momentos. Senhor, Senhor, Tu és Deus.